Oi, pessoal! Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as ideias evolucionistas, mas especificamente hoje a gente vai conversar sobre o inglês Charles Darwin e sua teoria da evolução. Darwin, que é considerado, na realidade, o pai da evolução, ok? Então, galera, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que até o século XIX, as pessoas, de uma forma geral, os cientistas, o público em geral, eles acreditavam na teoria do fixismo. A teoria do fixismo era aquela teoria que dizia que as espécies elas se originavam e se mantinham imutáveis ao longo do tempo, ou seja, elas não sofriam nenhuma transformação ao longo do tempo, ok? Quando Darwin embarcou no navio The Beagle em 1831, e essa viagem ela durou 5 anos, Darwin ele pôde observar fósseis, observar diferenças entre vários organismos que habitavam diferentes localidades, e tudo isso fez com que ele elaborasse uma teoria, que é a teoria da evolução, que é a mais aceita até hoje, né? Hoje a gente, na verdade, a gente usa as ideias de Darwin como base da teoria da evolução, tá? E essa teoria ela passou então a ser aceita pela comunidade científica e pelo público. Hoje a gente tem várias comprovações em relação às observações feitas por Darwin, tá? Então, na aula passada, vocês viram um pouquinho sobre essa viagem que Darwin fez de navio. Lembrando então que ele partiu da Inglaterra, passou por toda a costa da América do Sul, pela Nova Zelândia, pela Austrália e retornou à Inglaterra. Curiosidade, galera, Darwin passou 2 vezes pelo Brasil nessa viagem e ele fez críticas severas ao Brasil porque o país, no Brasil naquela época, existia a escravidão ainda. E Darwin era contra a escravidão. Então ele fez várias críticas ao Brasil. E diz a lenda também que em uma das passagens, quando o navio atracou em Salvador, estava acontecendo o carnaval. E ele ficou também meio impressionado com aquilo, porque o que dizem é que os foliões, né, eles jogaram a água no Darwin e nas outras pessoas que estavam no navio, né? Então ele ficou meio impressionado com aquilo, ok? Bom, mas quais foram as principais observações então de Darwin, resumindo e relembrando a aula passada, né, que foram importantes para ele elaborar a teoria da evolução? Primeiro, ele fez análise de fósseis, principalmente coletados na Argentina, tá? E o que ele observou? Ele observou que alguns dos fósseis, eram de organismos extintos que haviam vivido naqueles locais, mas que atualmente existiam outros organismos muito semelhantes àqueles fósseis. Então, isso fez com que ele pensasse que possivelmente esses organismos eles teriam tido uma ancestralidade comum. Então, uma das bases das ideias evolucionistas de Darwin é a ideia de descendência com ancestralidade comum, ok? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Para a gente entender melhor a teoria de Darwin em relação à ancestralidade comum, vamos pegar o exemplo do homem e do macaco. Muita gente diz, né, que o homem ele veio do macaco, isso é afirmado por muitas pessoas. Só que isso de fato é verdade? Bom, vamos lembrar primeiro o que Lamarck diria em relação a isso, tá? Para Lamarck, o que a gente tem? A gente tem que as espécies mais complexas elas eram formadas a partir de transformações de espécies mais simples, de organismos mais simples. Então, organismos mais simples teriam uma tendência natural a sofrer modificações visando aumentar a sua complexidade, beleza? Então, essa ideia de Lamarck é conhecida como transformismo, onde as espécies elas se transformariam ao longo do tempo. Nesse caso, para Lamarck, então, eu poderia afirmar que o homem ele veio do macaco, porque o macaco ele teria sofrido transformações ao longo do tempo para chegar até o homem. Para Lamarck, o topo da cadeia evolutiva era o homem. O homem é o organismo mais complexo, ok? Isso para Lamarck. Para Darwin, galera, o que a gente tem? A gente tem a ideia do evolucionismo com ancestralidade comum. Então, Darwin, ele defendia que, na realidade, o que acontece? Tanto o homem quanto o macaco, eles possuíam um ancestral comum.
E esse ancestral comum, ao longo do tempo, ele foi sofrendo modificações, o que deu origem a duas populações. Uma população que levou a formação dos macacos e a outra população que originou o ser humano, tá? Então, reparem que para Darwin, o homem ele não veio do macaco. Isso é uma ideia muito errada e que muitas pessoas falam que Darwin disse isso. Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Darwin disse que o homem e o macaco eles teriam um ancestral comum. Na realidade, para Darwin, todas as espécies teriam ancestrais comuns entre si, tá? E aí, em algum momento, esse ancestral comum ele sofreu modificações, dando origem a duas populações diferentes que acabaram por formar duas espécies diferentes, beleza? Lógico que essa escala de tempo são milhares e milhares de anos, ok? Então, essa é a ideia. Sempre que vocês observarem essa representação, esse ponto de encontro, esse nó, significa um ancestral comum entre as espécies. Tranquilo, galera? Então, essa é a ideia de Darwin e essa é a ideia mais aceita na comunidade científica. Bom, galera, então, como vocês viram, segundo Darwin, as espécies, elas teriam ancestrais comuns e esses ancestrais, eles sofriam mudanças ao longo do tempo que originavam diferentes populações que acabavam originando diferentes espécies. Diferente do que Lamarck defendia. Lamarck defendia que as espécies elas se transformavam, originando outras espécies. Tá? No caso de Darwin, não. No caso de Darwin, um ancestral comum daria origem a diferentes espécies. Beleza? Só uma curiosidade, então, essa análise de fósseis, como eu comentei, ela foi feita principalmente na Argentina. E diz a lenda também que Darwin ele foi picado na Argentina pelo mosquito transmissor de Chagas, da doença de Chagas, e aparentemente essa foi a causa da morte de Darwin. Então olha aí, ó, nossos irmãos argentinos teriam sido os responsáveis, brincadeira, tá galera, óbvio que não, mas aparentemente o Darwin ele ficou doente, né, por ter sido picado lá na Argentina. Olha que coisa, hein, esses argentinos. Bom, nada contra os argentinos, galera, mentira, eu super gosto da Argentina, já fui pra lá e me diverti horrores, mas vamos lá. Tá? Outra observação que Darwin fez na sua viagem foi que a fauna e a flora dos diferentes locais, elas tinham diferentes características, diferentes organismos. Então, por exemplo, ele observou na Argentina, novamente, que dependendo da região, existiam emas, aves, né? Aquelas aves grandes. Emas um pouco maior, emas um pouco menor, emas com características diferentes nas diferentes regiões. Então ele começou a ver uma certa variabilidade em relação às características dos organismos que aparentemente estavam relacionadas à adaptação desses organismos ao ambiente em que eles viviam. Isso foi extremamente importante também para Darwin estabelecer as suas ideias, ok? Mas o local onde Darwin ele teve, vamos dizer assim, os principais insights em relação à teoria da evolução foi nas Ilhas Galápagos. Galápagos é um arquipélago localizado no Equador, tá? Ele pertence ao Equador e o que é interessante é que existem inúmeros animais bastante exóticos em Galápagos, como tartarugas gigantes, iguanas marinhas, tá? E ele começou a observar que existia uma diferença entre os animais em relação a cada ilha que ele visitou. Ele visitou diferentes ilhas do arquipélago e ele começou a notar diferenças entre os animais presentes nessas ilhas. Particularmente, as observações de Darwin em relação aos tendilhões, que eram pássaros, foi extremamente importante para ele estabelecer a sua teoria. Tá? Então, o que ele notou? Ele notou que existiam diferentes tendilhões, que quando ele retornou à Inglaterra, ele ficou sabendo que na realidade eram espécies diferentes de tendilhões, tá? E essas espécies diferentes, elas habitavam diferentes ilhas. E o que era muito marcante nelas era o formato do bico. O formato do bico era diferente, tá? E aí, o que ele pensou? Ele pensou que possivelmente a disponibilidade de alimentos estaria relacionada com o formato do bico da ave. Então dá uma olhadinha aí, galera,
nessa prática, nesse experimento que eu vou mostrar, para vocês entenderem mais ou menos o que Darwin pensou. Pessoal, então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar um arquipélago formado por 3 ilhas. Nessas ilhas, eu tenho uma disponibilidade de sementes de tamanhos diferentes. Então, na ilha 1, como observado, eu tenho uma grande quantidade de sementes grandes. Na ilha 2, uma grande quantidade de sementes de tamanho médio. E na ilha 3, uma grande quantidade de sementes de tamanho pequeno. E a gente tem também uma população de pássaros onde há uma variação de acordo com o formato do bico. Então, eu tenho 3 possíveis formatos de bico nessa população de pássaro. O que vai acontecer? Na ilha 1, os pássaros que têm bico curto, bico pequeno, eles não conseguem se alimentar da semente grande. Eles não conseguem consumir essas sementes, coletar essas sementes para se alimentar, tá? Isso acontece tanto com esse pássaro quanto com esse outro pássaro de bico curto. Ele não consegue comer essas sementes. Então, esses pássaros, eles precisam buscar sementes menores. E a disponibilidade dessas sementes menores na ilha 1 é baixa. Eles vão ter que gastar um grande tempo procurando alimentos, procurando sementes menores para eles conseguirem se alimentar, ok? Já esses pássaros com bicos grandes, eles conseguem coletar essas sementes maiores. Eles conseguem coletar e consumir. Então, naturalmente, eles vão ter uma vantagem em relação aos outros pássaros. É isso que Darwin sugere. Darwin sugere que, numa população, existem diferentes características e uma determinada característica ela é selecionada porque ela permite àquele indivíduo se adaptar melhor ao ambiente. Tá? Então, a gente tem aqui uma pressão seletiva. O que é pressão seletiva? Pressão seletiva é uma condição que vai favorecer uma determinada característica em uma população. Nesse caso, a pressão seletiva é o formato da semente. E esse formato da semente vai favorecer indivíduos com bico longo. Indivíduos com bico curto, eles vão gastar muito tempo e muita energia buscando sementes menores para se alimentarem. Consequentemente, eles irão reproduzir menos. Já os indivíduos com bico grande irão sobreviver e se reproduzir com mais facilidade. A gente espera, então, que depois de um tempo, a população da ilha 1, ela seja basicamente formada por indivíduos com esse formato de bico. É isso que é a seleção natural, ok? Reparem que esse indivíduo, ele não surge, ele não se modifica a partir do momento que aquela semente está presente no ambiente. Na verdade, as características já, as diferentes características na população, elas estão presentes. Entretanto, uma determinada característica é selecionada porque ela permite uma melhor adaptação do indivíduo, ok? Na ilha 2, o formato de semente média, ele permitiria que todos os indivíduos se alimentassem com facilidade, independente do formato de bico. Então, o que eu vou ter aqui? Eu não tenho uma pressão seletiva agindo nessa característica específica, formato de bico. Não tenho. Então, nesse caso, não vai haver uma seleção natural do formato, tá? Eu espero, então, encontrar indivíduos com os 3 formatos de bico na ilha 2. E na ilha 3, indivíduos com bico grande, eles vão ter mais dificuldade de se alimentar porque as sementes são muito pequenas e eles não conseguem coletar essas sementes de acordo com o formato, devido ao formato do bico. Essas sementes escapam. Já indivíduos com formatos de bico curto, eles conseguem coletar essas sementes e consumir, né, esse alimento. Então, esses indivíduos com bico curto, eles serão selecionados nessa ilha, tá? Tranquilo, galera? Então, reparem que, para Darwin, o que acontece? Nós temos na população diferentes características e uma determinada característica, ela é selecionada porque essa característica permite uma melhor adaptação ao ambiente. É isso que é a seleção natural. Lamarck dizia antes que, na verdade, o que para Lamarck aconteceria? Que os indivíduos, os pássaros, eles iam modificar o formato do bico de acordo com a semente disponível para conseguirem se alimentar, tá? Então, é como se esse indivíduo, ele ia modificar o seu formato de bico, ele ia adquirir esse formato de bico visando se alimentar dessas sementes maiores. Não é o que acontece. As modificações, elas não são direcionadas na natureza. As modificações
As variações de uma população existem e uma determinada característica é selecionada porque ela permite uma melhor adaptação ao meio. Tranquilo, galera? É isso, então. Ok? Então, basicamente, para Darwin, o formato do bico estaria relacionado a pressões seletivas diferentes em ambientes diferentes. Que pressão seletiva seria essa? Alimentos, disponibilidade diferentes de alimentos. Tá? Então, essas pressões nada mais são do que condições que favorecem uma determinada característica. E o formato do bico, dependendo do alimento, ele vai ser uma característica favorável ou não. Aves com formato de bico que conseguiriam se alimentar e conseguiriam dessa forma sobreviver e se reproduzir mais, elas teriam uma vantagem em relação às outras. Então, elas teriam sido selecionadas, aquela característica teria sido selecionada. Tá? O que é importante a gente pensar que as características, as diferentes características existem, ocorrem, normalmente de forma aleatória, essas características surgem numa população, só que algumas características são selecionadas. Por quê? Porque elas permitem uma melhor adaptação, tá? E quando a espécie ela está bem adaptada, ela consegue se reproduzir e sobreviver. Tá? Então, a adaptação biológica é isso. A adaptação biológica se refere à capacidade do indivíduo de sobreviver e se reproduzir, deixando descendentes. Beleza? Ok. Então é isso, ó, galera. Ele notou, então, que, muito possivelmente, quando ele escreveu, né, a sua teoria, ele defendeu que o formato do bico estava relacionado com um tipo de alimentação e que aquela característica seria selecionada caso desse uma vantagem para o indivíduo. Reparem, a característica não surge para que a ave ela tenha uma vantagem. A característica surge aleatoriamente. Caso ela seja uma característica que confira uma vantagem, aí ela é selecionada positivamente pelo ambiente. Por quê? Porque aqueles indivíduos com aquele formato de bico, eles vão ter uma vantagem em relação aos outros. Tranquilo? Repararam a diferença entre Darwin e Lamarck? Para Lamarck, o Lamarck diria? Lamarck diria que a disponibilidade de um determinado alimento fez com que ocorresse uma modificação no bico da ave e permitisse, então, que ela se alimentasse. Então, a modificação ocorreria com o objetivo da ave, pela necessidade da ave de se alimentar. Tá? Isso é Lamarck. Darwin não diz isso. Darwin defende o que a gente chama de seleção natural, onde existem diferentes características e aquela característica que fornece uma vantagem adaptativa para o organismo, ela é selecionada naturalmente. Então, isso é a seleção natural. No seu trabalho, então, Darwin fez as comparações em relação a essas aves com diferentes formatos de bico e ele propôs também a existência de um ancestral comum para todas as espécies, porque ele observou que tinha uma ave localizada no continente, tá? Que não estava nas ilhas e que era muito similar a essas aves presentes nas diferentes ilhas. Então, ele chegou à conclusão que possivelmente as aves das ilhas, elas teriam tido origem a partir de uma ave com ancestral comum àquela presente no continente. Tranquilo? Então, só lembrando, essa ideia de Darwin é extremamente importante. Ele não diz que uma ave se transforma em outra. Ele diz que as aves elas tinham um ancestral comum que ao longo do tempo sofreu modificações e as características geradas, elas podem ser características que promovam uma melhor adaptação ou não. Caso elas promovam uma melhor adaptação, essas características seriam selecionadas pelo processo de seleção natural. É isso, galera. É essa ideia maravilhosa, essa ideia lindíssima de Darwin, que até hoje nós temos várias comprovações que de fato é o que ocorre, tá? Então, galera, resumindo, para Darwin, as espécies semelhantes, elas descendem de uma espécie com um ancestral comum que sofre modificações ao longo do tempo. Então, aqui em cima vocês estão vendo essa árvore que foi uma árvore filogenética que Darwin meio que desenhou com essa ideia que ele teve. E os pontos de encontro
entre as bifurcações, entre as ramificações, representam os ancestrais comuns às diferentes espécies, ok? Bom, conclusão então. Primeiro, com isso, Darwin viu e mostrou, né, que as espécies elas não são imutáveis como a teoria do fixismo dizia. Na verdade, as espécies elas sofrem modificações ao longo do tempo e algumas características que conferem uma melhor adaptação ao organismo num determinado ambiente, essa característica ela é selecionada num processo chamado de seleção natural. Beleza, galera? Ok. Então, na verdade, tudo isso, ele reuniu todas essas ideias, todos esses conhecimentos. Quando ele retornou à Inglaterra, ele tinha muito dado, muita coisa, muito dado na cabeça, queria explicar muita coisa. Então ele demorou cerca de 20 anos para publicar de fato as suas ideias, tá? Primeiro que uma coisa que ele começou a perceber, né, na questão da seleção natural, inicialmente ele não conseguia imaginar como ocorria essa seleção. A primeira ideia que ele teve é que a natureza, provavelmente, ela selecionava os organismos de uma forma similar ao que o homem faz no processo de seleção artificial. A seleção artificial, ou a domesticação, ela é praticada há muito tempo pelo homem, a gente já discutiu isso em vídeos anteriores lá do módulo de biotecnologia, né? Então, só lembrando, o homem, ele faz há muito tempo cruzamento entre organismos visando obter uma característica desejável, visando purificar um organismo com características desejáveis. Esse é um processo de seleção artificial. O que Darwin percebeu é que possivelmente a natureza teria algum mecanismo que selecionava características, e ele não sabia explicar exatamente como. Bom, eis que então Darwin leu um ensaio de Malthus, que é um economista, tá? Onde Malthus ele argumentava que o crescimento da população, né, humana era um crescimento exponencial, ou seja, um indivíduo, o que seria um crescimento exponencial? 1 dando origem a 2, que dão origem a 4, que dão origem a 8, 16. Isso é um processo de crescimento exponencial. Entretanto, a produção de alimentos ela crescia de forma linear. Então, para Malthus, o que controlaria o crescimento da população seria a fome, porque em algum momento haveria escassez de alimento, tá? Então essa é a ideia. E aí, o que Darwin pensou? Darwin pensou que talvez algo similar ocorresse na natureza, que ele chamou de seleção natural, tá? Então, para Darwin, simplificadamente, uma população ela não poderia crescer indefinidamente porque faltaria recursos como alimentação, né? Ele teve essa ideia lendo um ensaio de Malthus. E aí, quando a gente tem falta de recurso, o que acontece? Os indivíduos eles começam a competir entre si. Só que só os indivíduos mais adaptados, mais fortes, é que vão sobreviver. Eles que vão ter uma vantagem e eles que vão sobreviver numa ocasião, numa situação de falta de recurso, ok? Então, os indivíduos mais adaptados, por terem mais chances de sobreviver, consequentemente, eles têm mais chances de deixar descendentes. Então, daqui a pouco, aquela característica, ela vai ser uma característica que vai sendo passada para gerações, vai sendo selecionada na população e, daqui a pouco, todos os indivíduos da população, ou grande parte desses indivíduos, vão ter aquela característica, tá? Então, é basicamente o que eu mostrei com os pássaros, com a prática dos pássaros, ok? Do bico dos pássaros, beleza. Então, outro exemplo. Um exemplo clássico é o exemplo que fala da população de mariposas na Europa antes e depois da Revolução Industrial. Então, o que se tinha, galera, é que existiam mariposas claras e mariposas escuras. Só que antes da Revolução Industrial, as mariposas claras, elas tinham uma vantagem. Elas tinham uma vantagem porque elas ficavam camufladas no tronco das árvores. A coloração delas era similar à coloração do tronco das árvores. Então, a população dela era maior, porque naturalmente o predador ele ia enxergar mais facilmente as mariposas escuras. Depois da Revolução Industrial e com o aumento significativo da poluição, o que a gente tem?
A gente tem que os troncos das árvores passam a ficar mais escuros e, naturalmente, as mariposas agora mais escuras que vão se camuflar e as mariposas mais claras vão ficar mais fáceis de serem detectadas pelos predadores. Então a gente tem uma modificação da população como um todo. Por quê? Porque pós-revolução industrial, a característica que dá uma vantagem para o organismo é ser escura. E essa característica agora passa a ser selecionada, porque os indivíduos claros, eles começam a ser eliminados. E antes, se a gente tinha um maior número de mariposas claras, depois da Revolução Industrial, a gente passa a ter um maior número de mariposas escuras. Tranquilo? Bom, todas essas ideias de Darwin foram publicadas num livro chamado A Origem das Espécies, cerca de 20 anos depois que ele voltou da viagem de navio. Só que esse livro, na verdade, ele foi publicado em conjunto com o Wallace. O Wallace mandou um manuscrito para Darwin, alguns anos antes, algum tempo antes, que ele tinha chegado à mesma conclusão, basicamente, que Darwin, sobre o processo de seleção natural. Então, Darwin ficou um pouco apreensivo, né? Porque imagina se o Wallace publica primeiro. E aí eles publicaram em conjunto. Só que o nome de Darwin é muito mais famoso, até porque, galera, Darwin era rico pra caramba. Então existia um poder social. Darwin tinha um poder social que o Wallace não tinha. Então Darwin ele ficou muito mais famoso naturalmente. Mas vários cientistas chamam a teoria de Darwin-Wallace, que é mais justo, beleza? Ok. Então o que eles diziam basicamente nesse livro? Que todos os organismos descenderam com modificações a partir de um ancestral comum. Então a gente tem aquela ideia de descendência com ancestralidade comum e não tem mais aquela ideia de transformismo, beleza? E que o principal agente de modificação é a seleção natural, sobre a variação individual, beleza? Então uma determinada característica seria selecionada uma vez que ela confere uma maior vantagem adaptativa para o organismo. As características, as diferentes características existem inicialmente, só que algumas conferem vantagem e vão ser selecionadas. Tranquilo? Ok. Então, para Darwin, resumindo, existem variações entre os indivíduos de uma espécie e o ambiente seleciona o indivíduo mais adaptado. As variações existem antes do ambiente selecionar, diferente do que Lamarck dizia, tá? E isso é a famosa seleção natural. A seleção natural, simplificadamente, ela defende a sobrevivência dos mais aptos, dos que têm a maior aptidão em um determinado ambiente, beleza? Então, é isso. Para terminar, eu só queria fazer esse comentário, galera, que existe mesmo um prêmio chamado o Darwin Awards, né, que é dado anualmente para as pessoas que testam a seleção natural, basicamente, né? São pessoas que fazem coisas surreais e essas pessoas, elas tendem a ser eliminadas porque elas fazem idiotices. Esse é o famoso Darwin Awards. Então vocês reparem aí nas imagens que eu estou mostrando, o camaradinha puxando o rabo de um leão. Então ele está testando a seleção natural e provavelmente ele vai ser premiado pelo Darwin Awards. Hoje a gente pode dizer que a galera que não está fazendo quarentena é uma galera que também está testando a seleção natural. É uma galera que também possivelmente vai ganhar aí, o prêmio de Darwin Awards. Beleza, galera? É isso então, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até a próxima.